Deus tinha colocado uma palavra no meu coração e também quando eu louvava, que vai exatamente de encontro isso que o Rafa falou um pouquinho, né? Fala assim, ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Aqui está o caminho, né? Para que a gente alcance a misericórdia do Senhor. Confessar os nossos erros e deixá-los, e não cometê-los mais. Né? O primeiro passo é confessar. Né? Porque se você não confessar, lógico que você não vai conseguir deixar. Né? Você deixar o pecado só vem quando você confessa, quando você expõe. Fala, olha, esse sou eu. E eu quero alcançar a misericórdia do Senhor. Então a partir de hoje eu estou deixando o pecado de lado. E eu não quero mais cometer isso. Amém? Queria chamar o Adrianão aqui para ele dar um testemunho, antes de eu começar. Boa noite, irmão. Eu tô meio, rapaz, a coluna, agora graças a Deus, sumiu a dor, rapaz. Eu até vinha meio reclamando com a líder do carro. Há uns 2 dias, só um tempo atrás, né, eu tive pai dando um socorro, nervo ciático. E eu vim agora, o carro tava queimando, não tava entrando. Eu fiquei de pé um pouco, eu sentei, eu cheguei, sentei no banquinho ali. Aí o Thiago tava ali encostado ali, tava ficando de dor. Eu cheguei, fui ali, levantei e falei, tchau, Thiago, mora nas minhas costas, minha coluna, cara, tô aguentando de dor. Aí chamou o Arnaldo, orou, cara. Eu fui hoje tirar leite à tarde no sítio, então tá conseguindo abaixar da vaca. E agora, pode. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Adoramos o teu nome, Senhor. Falei pro Adriano, né? Falei assim, vai ali na frente e dá esse testemunho, né? Porque se tiver mais alguém aqui que está com algum tipo de dor, a gente pode orar junto e impor as mãos para que seja curado, né? Então, se tiver mais alguém aqui com dor e queira que ore por essa dor... Thiago, aproveitar para... Mandei no grupo lá, né? O Paulinho me mandou uma mensagem. A mãe da Pamela, a dona Maria Ercília, né? Ela foi diagnosticada com mioma, né? No útero. E parece que uns 4 meses ela vai retornar para verificar como está, se aumentou, diminuiu. E ela está com um pouco de medo, de receio, né? Está preocupada com essa situação. E eu pedi pela igreja para interceder, aproveitar que o Adriano deu esse testemunho também, interceder pela vida dela, porque eu creio que o Senhor é poderoso para curar ela sem precisar de cirurgia, que talvez precise. Sim. Se dispor aí orar, a gente estende as mãos aí. Se alguém quiser orar aí... Dona Maria Ercília. O marido da Maria. Edivaldo. Então, oração pela Maria Ercília, pelo seu Edivaldo. Senhor Jesus, levantamos aqui nossas mãos, Senhor, e pedimos, Senhor, pela sua misericórdia, pela tua cura, Senhor, porque no teu nome há todo o poder, Senhor. Nós cremos, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso para curá-la, Senhor, sem precisar de cirurgia, de nada, Senhor. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Mas que seja feita a tua vontade, não a nossa, Senhor. Demonstre, Senhor, o teu amor por ela, Senhor Jesus. Demonstre o teu carinho por ela, Senhor. Intercedemos, Senhor, como igreja, Senhor. Ligamos essa oração para que o Senhor cure. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos a tua cura. Em nome de Jesus. Amém. Nós intercedemos também, Senhor, pela vida do Edivaldo, para que o Senhor o visite ali, Senhor, naquele leito. Cuida, Senhor, toca, tira toda enfermidade, Senhor, para que teu nome seja glorificado, o Senhor seja honrado ainda mais, Senhor, e que ele possa encontrar o teu reino, Senhor, sobre a vida dele. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Ô Thiago, semana passada a gente orou pelaquela senhora, que a Gabi orou, pelo marido da Jo, o Daniel. E eu conversei com ela essa semana e eu perguntei pra ela como que o seu Daniel tava. Aí ela só me respondeu, ele já está curado com a graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, toda a Eu vou compartilhar uma palavra com vocês aqui. Como de costume vai ser bem rápida. Mas eu queria que vocês abrissem em Lucas 6, do 46 ao 49.
46, do 46 ao 49. Amém? Vou ler aqui com vocês então. Fala assim, ó. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aqui nesse texto, quando Jesus está falando assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Né? Eu queria dar ênfase aqui na palavra Senhor, o significado da palavra Senhor. Né? Meditando um pouquinho nesse texto aqui, eu fui ver no dicionário qual que era o significado dessa palavra Senhor, né? E ele traz 3 significados aqui. Ele fala assim, ó, que Senhor significa título de cortesia dado ao homem, tratamento de cerimônia dado ao homem que se fala, e o terceiro significado é dono, proprietário e possuidor. E quando nós vamos lá no original grego, na palavra Senhor, que é Kyrios, o significado dela é Senhor, soberano, máxima autoridade. Né? Hoje, talvez, nós utilizamos a palavra Senhor muito mais pelo ponto de vista do dicionário do que na palavra original grega. Talvez a gente precisa mudar um pouco o conceito de senhorio em nossas vidas, né? Porque antigamente a palavra Senhor ela era utilizada pelos escravos em relação ao amo, né? Ao dono deles. E eles viviam para fazer a vontade do proprietário deles, né? E quando Jesus aqui ele vem e fala... Por que vocês não me obedecem? Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem como eu mando vocês fazerem. Né? Então, eu parando para pensar um pouquinho nesse texto, eu pude perceber assim que é uma decisão individual de cada um de nós. Pegar essa palavra senhorio de Senhor e interpretá-la da forma correta. Né? Você pode chamar ou não o Senhor, ou Jesus de Senhor. Porém, não chamá-lo, né, ou reconhecê-lo como Senhor de suas vidas, tem suas consequências. Né? Porque a única forma pela qual nós podemos entrar no reino de Deus é reconhecendo o senhorio de Cristo. Não há outra forma de a gente passar pela porta se a gente não reconhecer o senhorio de Cristo. Né? Romanos 10:9 ele fala assim, ó, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O Márcio cansa de falar aqui pra gente, né? Que você ouve em muito lugar falar assim, você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Né? Não fala de Senhor. Mas não está na Bíblia que você precisa confessar Jesus como Salvador. Tá? Que você precisa confessar Ele como Senhor. Né? Mas Ele não é Salvador? É. Né? Se eu confesso Ele como Senhor, Ele me salva. E se Ele me salva, Ele é Salvador. Né? Então, de fato, Jesus é Salvador. Mas embora Ele seja Salvador, o objetivo da nossa confissão não é confessá-lo como Salvador, e sim como Senhor. A vida cristã ela começa com o reconhecimento do senhorio de Cristo. É aí que começa. E a essência dessa vida continuar e se desenvolver é a nossa obediência plena, a nossa obediência completa a esse senhorio. Não tem como tratarmos o Evangelho ou a vida cristã com uma perspectiva diferente dessa. É impossível. O que me caracteriza como um discípulo de Cristo e o que caracteriza você como um discípulo de Cristo não é a experiência do batismo. O que nos caracteriza como discípulo de Jesus é a nossa disposição de andarmos em obediência a Ele. É isso que vai nos caracterizar como discípulos. Eu queria ler também com vocês, que eu estou fazendo uma introdução breve para chegar onde eu quero chegar mesmo, tá?
E eu queria ler com vocês o texto de Efésios 2, do 1 ao 3. Fala assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós vemos aqui que Paulo ele usa a expressão filhos de duas formas diferentes, né? No versículo 3 aqui ele fala assim, filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque o estado que nós nos encontrávamos antes de conhecermos Jesus, ele nos fazia merecedores do castigo e da condenação eterna, né? E no versículo 2 ele fala assim, ele usa a expressão filhos da desobediência. E o que caracterizava a nossa condição antes do encontro com Jesus era a nossa desobediência. Mas agora que Cristo nos deu vida, nós precisamos deixar essa característica de desobedientes e passarmos a ser obedientes. A marca do relacionamento com Deus, da vida de um cristão e da vida de um discípulo de Jesus é a obediência. É isso que vai reger a tua vida com Cristo, é se você é obediente ou não. Você não é um discípulo de Jesus pelas boas obras que você pratica, né? Ah, mas eu ajudo os pobres, eu faço campanha para ajudar os necessitados, né? Tudo isso é válido, né? Porque Deus falou pra gente, amai o próximo como a ti mesmo. Isso é uma forma de demonstrar amor, certo? Porém, se você não vive uma vida em obediência ao Senhor de Cristo, tudo isso é em vão. Tudo, né? Eu queria ver com vocês aqui, a gente vai meditar em 3 textos sobre 3 tipos de obediência que nós podemos estar vivendo e não percebendo, né? E a gente vai meditar um pouquinho nesses textos para a gente ver como é sério, né, a obediência ao Senhor. O primeiro texto que eu queria ler com vocês é Mateus 21, a partir do versículo 28. Nós vamos ler do versículo 28 ao 32, tá? Amém? Posso ler? Fala assim, ó. Tá. Efésios 2, do 1 ao 3. Acho que é o Romanos, estou procurando aqui. Ah, é? Não, foi Efésios. Amém. A partir do versículo 28, então. Jesus fala assim, ó. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. E declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Então, Jesus ele fala assim, ó, o pai chegou no primeiro filho e falou assim, ó, vai trabalhar na vinha. Estou te dando uma ordem, vai lá e faz isso. Ele falou assim, tá bom pai, vou ir.
pode contar comigo. Né? Só que o comportamento dele foi diferente, né? Ele de imediato ele se dispôs a ir. Só que depois ele pega e fala, e não vai, a Bíblia fala que ele não foi. Ele teve um comportamento, esse é o primeiro tipo de obediência que eu quero falar com vocês. Ele teve um comportamento de uma obediência aparente. Né? Ele fala assim, pai, pode contar comigo que eu vou. De princípio, parece que ele obedeceu. Né? Porém, ele não obedeceu, porque ele não foi. Mas quando o pai fala com o segundo filho, né, vai trabalhar na vinha, ele fala assim, eu não quero ir. Só que o que acontece? Ele se arrepende, reconsidera e vai. O que Jesus está falando aqui para eles? Né? Quando Jesus fala assim, qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus está querendo dizer o quê? Ele fala assim, não interessa a reação inicial, e sim se no final você vai cumprir com aquilo que foi ordenado para você. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações na nossa vida que a gente não quer fazer. E a gente sabe que a vontade de Deus é para que a gente faça. Só que o que conta não é aquilo que eu quero fazer na hora, mas sim se eu vou obedecer à vontade do Senhor ou não. Se eu vou fazer a minha ou a dele. Exatamente. O primeiro filho aqui, ele teve uma obediência aparente, né? Ele falou, eu vou. O pai virou as costas e falou, vou nada. Deixa quieto isso aí. Né? Então, obediência não é a aparência daquilo que você demonstra quando recebe a palavra ou a ordem de Jesus, mas sim o que você vai fazer depois com aquilo que você recebeu. E obediência aparente é desobediência. Obediência aparente é desobediência. Em Tiago 1,22 fala assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Né? E se a gente ler o versículo 21, ele vai falar assim, deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. Versículo 21 vai assim, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Né? Então, no versículo 21, está Tiago falando assim, acolham com mansidão essa palavra que está sendo implantada em vocês. Né? Esse acolher não é apenas ouvir, mas é permitir que essa palavra comece a reger a nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes. O que nós vamos fazer a partir daquela palavra, então? Porque se eu estou só ouvindo, eu estou enganando a mim mesmo. Mas quando eu coloco essa palavra em prática, eu estou fazendo a vontade do Senhor. A vida cristã, ela se constrói, né, ela dura, resiste até o fim, através de uma conduta. Que é a nossa disposição em praticar e obedecer a palavra de Deus. Você quer ter uma vida longânima com o Senhor? Obedeça aquilo que Ele tem te falado. Esse é o segredo. A obediência é a essência da vida cristã. É a essência da vida cristã, a obediência. Por exemplo, vou pegar o Marcão, está aqui para usar ele como exemplo. O Marcão vende perfume. Perfume é um monte de água que eles colocam uma essência lá dentro para dar o cheiro. Se tirar aquela essência do perfume, vai prestar para alguma coisa aquilo ali? Vai servir como perfume? Não. A vida cristã é a mesma coisa. Nem como água. Nem como água. A vida cristã é a mesma coisa. Tira a obediência da vida cristã. Cara, você só vai ter um rótulo de cristão, mas no fundo você não é. Tiago fala assim que quem ouve e não pratica engana a si mesmo, né? Ou seja, você não engana Deus, porque Deus sabe que você não está colocando em prática aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem ouvido. Você não engana o diabo, porque ele está de olho em você e na sua conduta. Você não engana as pessoas que convivem, porque quem está no relacionamento próximo de você sabe se você está colocando em prática ou não. A única pessoa que você engana quando decide viver como um mero ouvinte, um mero espectador, é você mesmo. O único prejudicado com tudo isso é você mesmo. O fato de pararmos para ouvir é um bom começo. Mas não é tudo aquilo que precisamos. Essa palavra que nós ouvimos, ela precisa ser transportada do terreno, né? Do terreno teórico para a prática. Senão, a gente nunca vai conseguir viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente nunca vai conseguir experimentar o que Deus já tem separado para nós. E geralmente quem atrapalha a gente viver isso somos nós mesmos. Né? Se a gente continuar lendo aqui, Tiago 1,23, ele fala assim, porque
Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago está dando para a gente aqui, né, o caminho, né, como que a gente faz para ser obediente. Você quer ser bem-aventurado em tudo que você realizar? Quantos aqui querem? Eu quero. Esse é o segredo. Sejamos praticantes, não apenas ouvintes, né? Esse é o primeiro tipo de obediência, né? Obediência aparente. Quando eu comecei a ver essas coisas aqui, eu comecei a puxar na minha vida mesmo. Falei assim, Senhor, será que eu estou vivendo algum tipo dessa obediência e não estou percebendo? Porque muitas vezes a gente pode estar vivendo, não porque a gente queira, mas é porque a gente não tem se atentado às coisas que acontecem no dia a dia ao nosso lado. E o dia a dia, cara, se a gente deixar, ele nos consome. É tanta coisa, é tanto problema, é tanta circunstância, que se a gente não parar, olhar para o Senhor e buscar Ele, a gente vai entrar naqueles problemas. A gente vai entrar nas circunstâncias e a hora que você vê, você está totalmente perdido. Você está ali sem saber o que fazer. O segundo tipo de obediência que eu quero falar com vocês é sobre a obediência parcial. Então nós temos a obediência aparente e tem a obediência parcial. O texto que nós vamos ler, 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Qual que é o texto, Thiago? 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Ele fala assim, ó. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabar ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Só para a gente entender um pouquinho aqui, se a gente voltar em 1 Samuel 10, 8 lá, Samuel tinha dado uma ordem para Saul. Ele falou assim, ó, desce na minha frente para a cidade de Gilgal e me aguarda lá. A hora que eu chegar lá, a gente vai oferecer o holocausto junto. Né? Ele fala assim, ó, vou ler pra gente. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que você tem que fazer. Então Samuel, ele tinha dado uma direção do Senhor para Saul. E aí Saul foi lá e não cumpre, né? Ele obedeceu parcialmente, e depois ele fez tudo que não era para ter feito. Eu vou ler outro texto aqui também, que entra nessa questão. Eu peguei Saul de exemplo, porque talvez seja o maior exemplo de obediência aparente que a gente encontra na Bíblia, né? 1 Samuel 15, do 1 ao 3, ele fala assim, ó. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito.
Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, Samuel aqui está dando outra ordem para Saul, né? Ó, vai Amaleque e destrói tudo lá, não poupa nada. Se a gente for para o versículo 7, aí volta o que Samuel fez. Aqui era a ordem. Aí no 7 fala assim, ó. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Né? Então Samuel falou, vai lá e destrói tudo. Aí ele chega lá e fala assim, cara, aqueles gados ali estão bonitos, eu não vou destruir aquilo. Fala assim, não vão matar o rei não, vão levar ele e entregar ele para Samuel. Só que o Senhor tinha dado outra ordem, né? Versículo 10 ele continua assim, ó. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Aí se a gente continuar lendo aqui, eu não vou me estender, que é bastante. A gente pode ler até o 23, né? A gente vê que Saul, ele justifica todas as vezes que ele erra, ele vai justificar por que ele não fez. Né? Se a gente ler o versículo 23, né? Eu vou ler o 22 e 23, só para a gente entender melhor. Fala assim, ó. Depois que ele faz tudo errado, Samuel fala assim para ele, ó. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto ao ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Qual foi a consequência dele não ter obedecido? Foi rejeitado pelo Senhor. A justificativa de Saul é que eles haviam poupado o melhor da terra dos amalequitas para oferecer como sacrifício a Deus. Mas Samuel olha para Saul e fala assim, você quer agradar a Deus? Então obedece. É isso que Samuel falou para Saul. Obedece. Não precisava ter poupado nada, era só fazer o que ele tinha mandado. Capítulo 13, que a gente leu anteriormente, quando era para Saul esperar Samuel para oferecer o holocausto, né, ele fala que ele foi forçado pelas circunstâncias. O povo estava indo embora, eu vi que o outro povo que ia vir lutar contra a gente estava chegando, tinha se acampado, eu fiz isso, né? E agora que era para ele ter matado todo mundo, ele fala que ele tinha sido esforçado pelo povo. Você vê que ele justificou os dois erros dele? Saul justificou sua desobediência. E a nossa obediência parcial nos revela a nós que não estamos tentando agradar a Deus, mas estamos tentando achar o que é mais conveniente para nós mesmos. Quando Saul disse que estava com medo do povo e que foi forçado pelas circunstâncias, ele simplesmente estava optando por aquilo que ele achava que era mais conveniente para ele. Obediência a Deus é a disposição de honrá-lo e de agradá-lo. Não importa as circunstâncias, não importa os conceitos que as outras pessoas terão de você. E obediência parcial é desobediência. Talvez se você está obedecendo algo parcialmente, você está desobedecendo a Deus. Você não está obedecendo. Em Tiago 2,10 ele fala assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não adianta eu guardar todos os mandamentos e estar falhando em um. Se eu estou falhando em um, eu sou culpado de todos. Eu estou desobedecendo. Tiago está falando aqui, obediência parcial é desobediência. Ela faz de nós pecadores. Eu não posso escolher obedecer uma área e outra não. Eu preciso obedecer em tudo. Então esse é o segundo tipo de obediência, obediência parcial. Estou vivendo um tipo de obediência aparente? Estou vivendo um tipo de obediência parcial? Que bom, Senhor, ajuda-me a enxergar isso, porque às vezes eu não estou enxergando. E eu quero viver uma obediência total a Ti. Eu quero ser totalmente dependente, eu quero fazer a Tua vontade. E por último, o que eu quero falar com vocês é sobre obediência total.
Nosso modelo de obediência total à vontade de Deus é o próprio Jesus, né? A gente vê que ele não foi falho em nada, nunca pecou, nunca se achou dolo na boca dele. E ele é o nosso modelo, né, a ser seguido. Mas eu peguei um outro texto aqui para a gente meditar um pouquinho em cima dele. Vamos ler Daniel 3. A partir do versículo 1. Fala assim, ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vamos pular aqui para o versículo 10 agora. Vou ler mais um pouquinho. Tu, ó rei, baixaste... Aqui o que aconteceu? Ele baixou um decreto. Todo mundo que vê a imagem vai se prostrar, vai adorar essa imagem que eu estou levantando, né? Só que se a gente ver aqui, na história, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não cumpriram com isso. Eles não se prostraram diante da imagem, né? E aí, os oficiais do rei viram isso e foram lá falar para o rei. É onde eles falam aqui no versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Olha no versículo 12 que eles falam: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E olha a resposta deles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você vê? Que exemplo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles conheciam a palavra de Deus, né? E eles sabiam que lá nos mandamentos está falado assim, ó: não fará para ti imagem de escultura, não se prostrará diante delas, não adorará essas imagens. Está nos mandamentos do Senhor lá. E eles conheciam isso, né? Só que agora o rei da Babilônia, ele tinha levantado uma imagem e tinha dado um decreto. E quem não cumprisse com esse decreto ia ser jogado na fornalha de fogo e ia morrer, né?
Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tomaram uma posição, né? Eles falam para o rei assim, é ruim que nós vamos nos prostrar, hein? E eles não se prostram, né? Aí Nabucodonosor fica todo nervoso, né? Toma esse ato como ofensa e ameaça ele, se vocês não prostrar, vocês vão. Ele fala assim, não vamos. Não vamos. O que Sadraque, Mesaque e Abednego estão dizendo para o rei ali? Fala assim, as circunstâncias não vão nos forçar a desobedecer a palavra de Deus. Não é porque você está nos ameaçando que eu vou fazer assim. Eu prefiro agradar a Deus do que obedecer a Deus do que obedecer a uma ordem tudo. É a palavra de Deus que vai nos forçar. Eles falam assim, como vocês falam, o que vai nos forçar a contradizer a circunstância é a palavra de Deus, e não a circunstância que vai nos forçar a contradizer a palavra de Deus. Nós conhecemos a quem nós servimos, e se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Olha a convicção do Deus que eles serviam, né? Então a premissa no relacionamento com Deus começa no desejo de agradá-lo, no entendimento de que a palavra dele rege as nossas vidas, né? Então, obediência total é você ter convicção daquele Deus que você obedece. E mesmo que você vá ser prejudicado por uma atitude que você tem que tomar, você toma, porque você prefere agradar a Ele do que agradar, seja qualquer outra pessoa que seja. Nós possamos buscar essa obediência total no Senhor, possamos refletir nas nossas atitudes no dia a dia, ver se a gente encontra algo que talvez a gente não esteja percebendo, né? Não esteja passando percebido aos nossos olhos, né? E se você tem cumprido com obediência total na tua vida, continua. Mas também se você tem cumprido com essa obediência total, eu quero te dar mais 2 palavras para você que é obediente. A primeira está em Lucas 18, do 10 ao 14. Vamos ler? Do 10 ao 14. Fala assim, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, se você tem sido obediente, continue. Não está fazendo mais do que sua obrigação. O orgulho da obediência, quando nós nos orgulhamos de ser obediente, esse orgulho nos nivela e nos faz pecadores como desobedientes. Então não se sinta melhor porque você é obediente, mas se sinta aquele que está fazendo a vontade de Deus. E você foi chamado para fazer isso. Nada mais que isso. O outro texto está em Lucas 17:10, vou voltar um pouquinho atrás. Ele fala assim: Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então Jesus ele está nos falando que não devemos nos orgulhar de sermos obedientes, pois essa é a nossa obrigação. E a nossa maior expressão de amor ao Senhor Jesus não é levantar a mão, não é adorar, não é cantar. Não estou falando que a gente não deva fazer isso, tá? Nós devemos sim. Mas a nossa maior expressão de amor ao Senhor Jesus é a nossa disposição em obedecer a palavra dele. Você quer ser aquele cara que cumpre com o que Deus manda? Obedeça a palavra dele. Não precisa mais do que isso. Amém? Amém. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. É bem breve, mas é algo que edificou bastante minha vida e me fez refletir em muitas coisas que eu estava vivendo, né? E trouxe muita clareza para muitas circunstâncias que eu vinha passando. E que bom, né, que o Senhor ele nos alerta e nos mostra, né, o caminho que a gente tem que tomar. É para isso que nós estamos aqui, né, para ouvir e aprender cada dia mais com Ele, que é o nosso modelo. Amém? Se alguém tiver alguma colocação, quiser falar algo, está liberado. Eu queria falar uma coisa. No dia 17
3 dias atrás, tem um rapaz que trabalha comigo lá, e logo depois que eu comecei a caminhar com vocês, ele me procurou nesse dia e mandou uma mensagem para mim assim: boa noite, quando você for orar, apresenta meu pai. Agora há pouco teve outro derrame fortíssimo. O pai dele já vinha sofrendo bastante com isso, teve outros esses dias. Aí até eu comentei com o Charles, pedi para ele pra gente orar, aí nós oramos por ele, aí ontem à noite eu tava com a Pamela, a gente tava conversando, falei disso e logo na sequência chegou uma mensagem. Ele falou assim: meu pai já está em casa, falei com ele, Deus ouviu nossas orações. Amém. Amém. Que bom. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos atende quando pedimos. Obrigado, Senhor Jesus. Mais alguém? Se não tiver mais ninguém para falar, a gente pode pegar a ceia, aí a gente ora junto para tomar ela. Amém. Amém? Carlinhos.